O 451 MHz tem o apoio do C6 Bank. C6 Bank, um banco completo criado para os nossos dias com tudo em um só app. O carbono é um elemento químico essencial à vida. É o C6. Ele se liga a outros elementos para formar tudo que tem importância para você, mesmo que você não perceba. Essa é a inspiração do C6 Bank. A gente quer fazer parte da sua vida de uma forma leve, transparente e com a sua cara. Em todos os momentos. Conta digital. Cartão Mastercard com a cor e o nome que você escolher. Tag de pedágio e estacionamento para o seu carro. E uma plataforma completa com investimentos nacionais e internacionais. Tudo isso em um só app, sem tarifas escondidas, com mais liberdade. Abra sua conta em poucos toques pelo app. C6 Bank é da sua vida. Oi, está começando o 50º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O 451 MHz tem o apoio do grupo editorial Record. Não existe uma música popular brasileira, existem várias. E você já deve ter ouvido a grande maioria delas. Mas já pensou em ler a música popular brasileira? Depois de História Sexual da MPB e das biografias de Ângela Maria, Dolores Duran, Calbi Peixoto e Claudete Soares, o pesquisador Rodrigo Faur esmiuça a MPB desde 1500, com a contribuição musical indígena, portuguesa e dos escravizados, até os conturbados anos 70. Chorinho, samba, marchinha, valsa, frevo, samba-canção, bossa nova, mas também música caipira, baião, carimbó, pagode, brega e forró. O Cancioneiro Nacional é destrinchado no primeiro volume de História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, da editora Record. Como a música popular brasileira reagiu e continua reagindo às mudanças políticas, sociais e comportamentais pelas quais o Brasil passou e passa. História da Música Brasileira, volume 1, do grupo editorial Record, é um convite ao leitor a redescobrir o Brasil por meio de sua expressão musical, já nas melhores livrarias. Lembrando que os assinantes da 451 têm 30% de desconto direto no site da editora. Bom, e este programa é especial, porque é o 50º episódio do 451 MHz. É isso aí, o podcast para quem lê até com os ouvidos acabou de chegar ao programa de número 50. E até chegar aqui, nesse episódio número 50, a gente teve muita conversa boa, muito convidado especial, como esse de hoje, aliás. Então fica aqui até o final do programa, porque eu fiz uma seleção de episódios do 451 MHz desde o número 1, e no final eu vou indicar para você. E aproveitando que o podcast da Revista dos Livros chegou ao número 50, eu gostaria de agradecer a você, que é ouvinte do 451 MHz. Muito obrigado pela companhia, sem você nada disso faria sentido. Bom, e agora vamos entrar no assunto do nosso programa de hoje. Se você, assim como eu, ainda está enfurnado em casa, não vê a hora de sair pelas ruas gritando fora Bolsonaro, ou então de poder viajar um pouquinho, olhar para o céu, olhar para o mar, eu te convido a ouvir essa nossa conversa de hoje. Eu conversei com o escritor J.P. Cuenca, que é romancista, mas que acabou de voltar para a prateleira das livrarias com um livro de crônicas de viagem. É isso aí, no momento em que a gente menos pode se deslocar, em que a gente menos pode sair pelo mundo, o Cuenca nos abre uma janela para conhecer lugares que ele visitou como convidado de festivais e como autor publicado em vários países. Ele escreveu essas crônicas de viagem reunidas no livro Qualquer Lugar, Menos Agora, que saiu pela editora Record. Bom, e além dessas crônicas de viagem, o J.P. Cuenca falou comigo sobre os processos que ele está recebendo em função de um tweet que ele publicou. É isso aí, ele está sofrendo processos de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus espalhados pelo Brasil inteiro, numa ação que claramente é orquestrada e que tem como intenção sufocar a liberdade de expressão no Brasil. A gente também falou um pouco sobre isso. Eles monitoram, dependendo do que tem que mandar. A questão é, para você lidar com essa quantidade de 143 casos, né? Você precisa de um escritório só para lidar com isso. É uma coisa absurda. E o objetivo deles não é nem ganhar as causas, é constranger a mim e outras pessoas que possam falar qualquer coisa sobre eles, né? Então vamos lá para a entrevista com o J.P. Cuenca.
Beleza, então a gente está aqui recebendo o grande JP Cuenca, que está lançando um livro novo depois de um relativo jejum, não é isso, JP? Faz um tempinho que você não lançava um livro novo, né? No Brasil fazia 5 anos, né? O último foi Eu Descobri que Estava Morto, que saiu em 16. Depois saíram umas traduções, mas no Brasil nada. Então, 5 anos de jejum. E agora você está lançando um livro de crônicas, né? O primeiro saiu em 2012, A Última Madrugada, saiu pela Leia. A peculiaridade desse é que ele é um livro de crônicas de viagem, que eu escrevi entre 2006 e 2019. Incrível como você conseguiu condensar tanto tempo em um livro que passa por continentes. Enfim, você tinha pensado já alguma vez em escrever um livro de viagem com esse programa literário, assim, de escrever? Nunca. Eu acho que as circunstâncias da minha vida, até de escritor, me levaram a viajar muito nos últimos 15 anos. De alguma maneira eu registrava essas viagens, né? Registrava em crônicas ou em e-mails mandados para mim mesmo, ou em blogs, ou até em romances de ficção, né? Isso é um reflexo de uma vida meio nômade, de certa maneira, nos últimos 10 anos. Lançando livros pela Europa, pelos Estados Unidos. Lançando livros, indo a festivais. Eu sempre dava um jeito de esticar essas viagens e incluir paradas e outros destinos no meio delas, né? Eu imaginava que um dia eu ia compilar essas crônicas todas. Também me levou a querer publicar isso agora foi a quarentena, né? Porque eu me vi pesquisando HDs antigos e buscando fotografias e vídeos. E não sei se você fez isso em algum momento, assim. Sem dúvida. Estou aqui me afogando na minha biblioteca nesse momento, arrumando ela, tendo que desbastar a minha biblioteca. Vou ter que me desfazer de 2/3 dos meus livros, que não cabe mais aqui. Eu fiquei pensando um pouco assim, teve um período que você estava viajando muito, né? Tanto que a impressão que dava é que você não tinha nem residência fixa direito. Que virou isso a vida de um escritor de ficção de qualquer nacionalidade hoje em dia, né? Você tem muitos convites para festivais, lançamentos mesmo nos países, quer dizer, tem um circuito aí que você sempre foi um grande frequentador, né? Teve algum período que você realmente não tinha residência fixa? Marcadamente 2 períodos ou 3 que vieram depois de divórcios, mas entre esses momentos também houve outras temporadas longas, assim, de vários meses fora. Realmente eu me vejo como uma pessoa de sorte, porque a minha geração pegou, de certa maneira, um boom econômico e, por que não dizer, simbólico no Brasil, né? Que você tinha incentivo e programas de tradução, que você tinha o Itamaraty, que convidava escritores para falar. Boa parte dessas viagens foram bancadas pelo Itamaraty. Na verdade, esse contato com outros escritores, né? Você também leva para as cidades do mundo coisas da cultura brasileira, né? Isso que eu acho que é o mais importante, né? Eu penso, Paraty é uma cidade que se tornou conhecida por todos os escritores interessantes do mundo aí, né? Você põe em contato autores de diferentes nacionalidades. Esse tipo de política que você mencionou, de ajuda à tradução de literatura brasileira no exterior, isso aí é importantíssimo. E todos os países que têm uma cultura importante para o mundo, eles têm programas de ajuda à tradução. Os autores franceses que você compra aqui tem lá o selo do Ministério das Relações Exteriores da Cultura francês, né? E com espanhóis a mesma coisa, enfim. Eu te confesso que editar esse livro me deu uma mistura de saudade e profunda angústia, porque eu não sei se isso vai acontecer de novo, e se acontecer de novo, se vai ser igual. Eu me lembro de você escrever ou falar numa entrevista, não sei mais, não dava para contar com os leitores hoje, porque o Brasil é um país ainda que não tem leitores, então, quer dizer, todo escritor brasileiro está escrevendo na esperança de ser lido no futuro. Essa dimensão internacional abriu uma perspectiva interessante. Tem autores brasileiros que vendem mais no exterior do que aqui dentro. Isso aí dá uma fechada no horizonte, né, de novo, assim, é uma incerteza que a gente está agora, né? E eu acho que isso é global, né? Isso não está acontecendo só com os autores brasileiros, não. Os autores que estão na periferia do capitalismo, como nós, vão ter dificuldades em continuar se encaixando ali. Eu costumo dizer que o escritor brasileiro escreve em língua estrangeira, né? Ele é um autor estrangeiro em seu próprio país, porque boa parte da população não lê português e quem lê português não lê literatura brasileira contemporânea. Então, o que sobra é muito pequeno. Realmente tem livros meus que tiveram tiragens maiores fora do que dentro e mais críticas fora do que dentro. E essa relação também de você lidar com a crítica e com os leitores e com os comentadores do seu texto fora do Brasil me transformou completamente como escritor.
você encontra pessoas em situações extraordinárias. Tipo assim, é meio o circuito Elizabeth Arden, de escritores que muitas vezes não têm dinheiro para pagar o aluguel, mas estão ali se encontrando em lugares diversos do mundo, né? Pois é, tem essa contradição, né? Que são as pessoas que estão muitas vezes, numa situação de incerteza nas suas próprias vidas, seus próprios países, né? Porque ao mesmo tempo você vive uma coisa incrível, isso de conhecer, né, o mundo, autores e festas e tal. Ao mesmo tempo, a vida do escritor no Brasil é muito pouco estruturada, né, do ponto de vista material. Muito pouco, e eu acho que o livro também, quando ele é mais interessante, é quando ele fala sobre isso. Isso está nas crônicas. Sim. Né? Esse é um dos temas do livro para mim. É um contraste muito radical, né? De experiência, até de prestígio social e de mídia. Por exemplo, eu tenho certeza que se eu lanço um livro novo agora, vou ter uma cobertura de imprensa no Brasil, que vai ser legal, mas se eu lançar ele em Buenos Aires para uma editora bacana, como a que ele me lançou, meu último, eu vou ter mais imprensa em Buenos Aires do que aqui. Até porque em Buenos Aires tem mais imprensa, mais revistas literárias, não é só a 451, o Rascunho, tem uma miríade de revistas literárias, tem mais jornais, inclusive, mais cadernos de cultura encartados neles. Também, nesse sentido, é muito contrastante, assim. Em Buenos Aires tem um jornal, de banca de jornal, chamado Actualidad Psicoanalítica. É um jornal sobre psicanálise e que tem manchete em letras garrafais. Nada mais então eles colocam que assim, Novas perspectivas para a subjetividade. É a manchete do dia. Exatamente. Pois é. Mas vamos falar do livro, então, que o livro traz um pouco dessa precariedade, né? Que eu acho que faz parte, inclusive, da literatura de viagem, que a precariedade é um pouco a condição do viajante, né? A gente pensa muito em conforto, em Elizabeth Arden, como você falou, mas, na verdade, está sempre se situando, sempre se equilibrando. Vi esse livro seu, sempre você muito sozinho viajando, né? Eu até grifei aqui uma frase, você falou assim, o cara esquisito no metrô sou eu. Então, de repente, você vai se tornando aquelas pessoas esquisitas que você encontra nas cidades do mundo, né? Essa precariedade faz parte um pouco, né? Faz parte um pouco e faz parte também de um dos modelos, de um dos tópicos da literatura, que é o Flaner, né? Esse sujeito que se mistura à multidão, né? E que é anônimo. Nessas viagens, e tem muito disso no livro, né? É um livro muito de Flanery, né? De caminhar a pé por cidades e... E de não ter nada a ver com aquelas cidades, na verdade. Tem uma hora que eu uso uma expressão que é o Iron Man da angústia. Exatamente. É um sujeito que caminha e sem destino nenhum. Talvez coisas que a gente, por estar habituado, não faça muito na nossa cidade, né? Na cidade onde a gente vive. Mas é bem melancólico também, né? Fiquei pensando aqui no Bourdain, por exemplo, que era um grande viajante, né? Que escrevia, que fazia programas de TV, que era um exemplo de boa vida. No entanto, ele teve um fim trágico. Era muito sozinho, pelo que deu para perceber, né? Como é que você lidava com essa questão? Você escrevia? Você ficou muito sozinho em quarto de hotel também? Muito sozinho. A maneira que eu lido com isso talvez seja escrevendo. O resultado disso seja esse livro que acabou de sair. Você leva diário na viagem? Você leva caderno e tal? Levo. Sempre estou com um caderno e uma caneta para anotar. Às vezes gravo também. Eu adoto mais impressões. Não é uma espécie de diário factual, não. Às vezes acontece de eu descrever cenas inteiras, mas normalmente são impressões que podem entrar num romance de ficção, numa crônica de viagem ou em nada, né? E para o livro agora você teve que reelaborar textos, com certeza, preencher lacunas, assim? Preencher lacunas, reescrevi várias dessas crônicas, algumas delas nunca foram publicadas em lugar nenhum, são totalmente inéditas, mas em quase todas eu mexi, mudei coisas de ordem, complementei coisas, busquei e-mails para me lembrar melhor do que tinha acontecido. O Google tem essa coisa que ele salva, se você tem um celular que tem o Google Maps ativado, ele salva os lugares pelos quais você andou, né? Então também vi isso, fotos. Teve algumas crônicas que foi uma espécie de reconstituição. Que loucura! Você percorreu no Google suas caminhadas? Em algumas crônicas eu refiz, para ter certeza de certas esquinas ou certas localizações geográficas, ou se eu estava em tal lugar naquele dia, sabe? É uma ferramenta, né? Sim. Qual é o lugar mais esquisito que você foi nessas viagens todas? Para mim, o lugar mais esquisito é a cidade que a gente nasceu, né? É o Rio de Janeiro, para mim. Então, tem uma crônica, inclusive, sobre o Rio de Janeiro, visto do ponto de vista de uma turista. Eu estava recebendo uma amiga minha croata e ela ficou muito impressionada com a experiência estética e sensorial que é o Rio de Janeiro. Mas não tem crônica do Rio de Janeiro, né, no livro? Então, o outro livro de crônicas meu, Última Madrugada, é meio que eu tô nesse livro imbuído do espírito de cronista
brasileiro ali, carioca. Então tem muitas crônicas sobre o Rio. Nesse aqui, que é um livro de viagens, tem uma crônica sobre o Rio que é justamente do ponto de vista dessa viajante. Mas eu pergunto um lugar, assim, um bar esquisito, a casa de uma pessoa, não uma cidade, assim... Eu ia falar de Gaza, né? Porque Gaza é uma cidade com uma estrutura de penitenciária, né? Tem uma espécie de aeroporto em Erez, que é uma estrutura gigantesca. Você atravessa um longo complexo de corredores metálicos, até que você dá num longo corredor, que é uma gaiola muito comprida, no meio do nada, que é mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetro de nada, ouvindo tiros, e aí você chega no checkpoint do Hamas, né? O que você foi fazer em Gaza? Estava indo para Israel pela segunda ou terceira vez, convidado pelo Instituto de Relações Brasil-Israel, uma coisa assim. O IB. Eu acho que era isso. O IB é parceiro da revista. Pois eu falei para eles foram super legais. Eu aceito esse convite, mas eu tenho uma condição, eu quero entrar em Gaza. Quero escrever crônica e reportagem sobre Gaza. Na época eu estava escrevendo para a Folha e eles me ajudaram a ter uma entrevista lá no Ministério das Relações Exteriores, não sei o quê. Conseguiu, porque você tem que pegar uma espécie de cartão que te permite sair de Israel para Gaza, uma coisa bem específica. Foi uma espécie de condição que eu dei para a viagem. E aí o que aconteceu lá em Gaza também, que foi um pouco desconcertante, é que o meu fixer ele perdeu a noção de algum horário e eu fiquei preso lá no Ramadã. Eu fiquei lá mais 2 dias do que eu deveria. Não é um lugar turístico, né? Não é um lugar que... Não, imagina, pouquíssimo acesso de pessoas de fora, difícil entrar lá. Mas tem uma praia linda, né? A praia de Gaza, devia ser o único hóspede do hotel inteiro. Cortes de energia massivos e à direita você via Tel Aviv brilhando ali, parecia uma nave espacial, Tel Aviv. Enfim, essas viagens me levaram para o Haiti também, lugares que eu também não iria fazer turismo, fui por trabalho. O projeto do Haiti também era uma coisa do Banco Mundial, eles queriam que escritores do mundo inteiro escrevessem sobre iniciativas de direitos humanos nos lugares e me deram umas opções. Eu falei, eu quero ir para Porto Príncipe e fiquei uma semana lá. Isso é muito legal também, né? O Martín Caparrós, que é esse grande autor argentino, escreveu um livro enorme para mostrar a fome na África e tal. Então, os escritores estão sendo chamados para contar as histórias ao redor do mundo, assim, né? Isso eu considero um baita de um privilégio, assim, receber esse tipo de convite. Né? Mas aí, de novo, eu, por exemplo, no Haiti, eu desrespeitei todos os protocolos, né? Porque você recebe uma espécie de manual, né? Do que você pode fazer e não fazer, de quais áreas são permitidas. E você tem que se deslocar o tempo inteiro num carro lá, com um motorista, vidros protegidos e tudo mais. E você fica no hotel meio isolado. No segundo, terceiro dia, eu já estava saindo de mototáxi, indo a ritual de voodoo, e tomando cervejinhas Prestige e tentando conectar e conversar com as pessoas no meio mesmo, sozinho. Pois é, o Sebastião Salgado, ele disse que viajar sozinho é a melhor coisa para você conhecer gente. Eu acho. Você está em estado de viagem também, você está mais permeável a fazer amizades, né? Então, quando você viaja muito para uma certa cidade, você acaba fazendo umas amizades muito intensas, eu acho, quando você está fora da sua cidade, fora de si um pouco, né? Não é exatamente o mesmo cara que está aqui em São Paulo ou no Rio. Você se apresenta uma persona diferente. Eu acredito que sim. Eu vi que no Japão você disse que inventava nomes, né? Nomes, ocupações. Nunca falava que eu era escritor, só falava que era outras coisas. E como é que você faz para escapar um pouco do ridículo da situação que é o turismo? Você até falou, não escrevo sobre o turismo, mas sobre viajar. Mas também não deixa de ter uma dimensão meio patética, às vezes, né? Em uma cultura completamente estranha a nós. O turismo também ele é predatório, ele destrói lugares, né? Como é que você escapa do ridículo de ser um turista? É muito paradoxal, porque no fundo você não escapa. Por mais que você tente ser um não turista, um viajante, dependendo do lugar onde você está ajudando a destruir qualquer memória aurática da glória daquela localidade em outros tempos, sabe? Você é um estrangeiro. Enfim, trabalham e se vestem e se movem e agem e consomem com outras prioridades que não a dos locais. Por mais que você queira acreditar que você é um viajante, você vai acabar tirando aquela selfie na frente de um cartão postal de um jeito ou de outro.
O seu livro é uma grande selfie, vamos dizer assim. Meu livro é uma grande selfie, só que... Mas eu tento apontar essa câmera, onde eu estou explorando a subjetividade do meu ponto de vista sobre esses lugares, para recantos menos explorados de cidades óbvias e para cidades não tão óbvias assim. Uma presença fantasmagórica, um bar de rodoviária, sabe? Alguma coisa fora desse circuito, né? Sim. Uma crônica que eu, enfim, adorei, a gente já tinha conversado sobre esse tema, era aquele bar onde Cortázar escrevia em Paris, né? O Old Navy. Como é que é essa história? Conta aí pra gente. Pois é, o Old Navy foi o primeiro lugar que eu entrei em Paris. Na primeira vez que eu fui a Paris, eu botei minhas malas no hotel, saí andando pelo Boulevard Saint-Germain e cheguei no Old Navy, que era o único bar aberto com comida, num raio de quilômetros, que era tarde já. E entrei e fiquei lá enchendo a cara. Era um bar bem animado e com gente muito estranha. E eu comecei a ir nesse bar. Ele virou uma espécie de bar de estimação, que é um pé sujo. Era um bar que parece bar de estação de trem, que tem uma TV de LED passando um videoclipe e umas maquininhas de jogo. E depois eu descobri que esse era o bar, que era um café na época, era o lugar onde o Cortázar ia escrever todos os dias. Isso lá nos anos 50, né? Exatamente. E aí você conta que uma vez você estava lá e entrou um cara... Como é que era a história? Um cara que fedia muito. Eu acho, inclusive, que nesse dia eu estava com o Chico Matoso e com o Paulo Roberto Pires. E entrou um clochard lá, um morador de rua, foi no banheiro e ele tinha um cheiro muito ruim. Super elegante, né? Com baita do sobretudo, aquele ar de Alain Delon que tem esse tipo de clochard de Paris, né? Que é um personagem. E o cara saiu, eu nunca vou me esquecer que o dono do bar, ele saía atrás do cara borrifando 2 sprays. E era muito maravilhoso essa cena. Mas ele foi super bem recebido e ninguém falou nada com ele. A coisa é que o dono do bar borrifou um perfume ali, né? Que é uma solução muito francesa também, né? Para os odores naturais do corpo, né? E escuta, e por que tem pouco Brasil no livro? Assim? Você também já viajou muito pelo Brasil e poderia desenvolver aí quase um livro inteiro só do Brasil. Poderia, é verdade. Na época que eu fiz essa viagem para o Brasil, eu não estava escrevendo tanto crônica para jornal, porque eu tive períodos de intervalos da minha vida de cronista. Mas também tem um outro motivo pelo qual não tem tantas crônicas do Brasil. Eu acho que as viagens que eu fiz a trabalho no Brasil foram muito mais curtas. Os convites que você recebe para o seu próprio país são muito curtos, o que é uma pena. E você acha que esse livro está dentro do seu projeto literário de autoficção? Que esse último livro que descobri que estava morto é uma história real, que, enfim, justamente diz o título, se descobre que tinha morrido, né, que tinha um cara com o mesmo nome. Enfim, é uma história pessoal. E tem um filme também incrível. Esse aqui também é um livro de autoficção, um pouquinho de auto-não-ficção. Na verdade, aqui não tem muita opção, né? Porque são crônicas de viagem que naturalmente são narradas do ponto de vista do viajante. Eu acho que a única voz estável que eu tenho, do momento que eu começo a publicar coisas, que é em 2002 até hoje, vai fazer 20 anos, ano que vem, é a voz da crônica. Eu acho que ela é mais estável, assim. Os romances eu já acho muito mais instáveis, porque os narradores são diferentes conforme os romances pedem. E o meu único romance, que você poderia chamar de autoficcional, é esse último, né? O Descobri que Estava Morto. E talvez o próximo, porque aí começa a acontecer coisas, aconteceu essa história toda dos processos e eu já estava escrevendo um diário que eu estava pensando em transformar em um livro, então talvez esse próximo livro também tenha esse personagem incômodo. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida o JP Cuenca vai voltar para falar das perseguições que ele vem sofrendo por parte de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele tem mais de 100 processos na justiça espalhados pelo Brasil inteiro, tudo por causa de um tweet. Por que será que ele está sofrendo essa perseguição? Então a gente vai esperar um intervalo para entender que tweet é esse e o que é que ele tem a dizer sobre esse assédio judicial que ele está sofrendo. Bom, eu queria aproveitar para fazer um convite para você ficar com a gente até o final, porque logo depois da entrevista tem o nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. O 451 MHz tem o apoio da editora Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Perseguição e censura de veículos, fechamento de pontos de encontro, prisões, espancamentos, tortura. Com base na documentação dos anos de chumbo, Renan Quinalha mergulhou nesses relatos e histórias para lançar
Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT. Novo livro dentro da coleção Arquivos da Repressão no Brasil. E para marcar a chegada da obra, já está disponível um episódio com um papo entre Renan e Erika Hilton, Simi Lahá e James Green. A mediação da conversa é de Rita Palmeira. É só procurar a Rádio Companhia no seu tocador de podcasts. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. E antes da gente ouvir a segunda parte da conversa com o JP Cuenca, eu queria fazer um convite para você. Você já conhece o plano Ouvinte Entusiasta aqui do 451 MHz. Mas será que você já pensou em assinar a edição impressa da revista 451? É uma revista em vários formatos: impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. É só entrar no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição desse episódio no seu tocador de podcasts e fazer a sua assinatura. Então, muito obrigado aos nossos mais novos ouvintes entusiastas, Camila Félix e Mário Rick Fernandes. E no final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. E agora, vamos partir para a segunda parte da entrevista com o JP Cuenca. Eu assisti a sua mesa aí no congresso da Abrage, que foi muito boa a programação do congresso, e você estava ali numa mesa que falava sobre perseguição judicial a jornalistas, intelectuais e tal. O JP está sendo processado aí em mais de 100 localidades, é isso? São, enfim, dezenas de lugares ao mesmo tempo, processos simultâneos e idênticos, movidos por fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, que alegam ter sido ofendidos por um tweet, né, João Paulo? Sim, pastores, né? E aí, isso, pesadelo, hein, cara? Isso aí é uma... Pois é. Eis um pesadelo. Eu estava, enfim, é muito preocupante. A situação toda foi complicada, né? Porque eu sou um escritor que foi perseguido, centenas de ameaças de morte, e depois perseguido juridicamente também, por uma paráfrase satírica de uma metáfora de quase 300 anos. Quer dizer, estão me perseguindo por figuras de linguagem em 2021. Qual foi mesmo a frase que você tuitou? A frase original, que é do abade Jean Meslier, que é um abade que no final da vida tornou-se radicalmente anticlerical, ele escreveu que o homem só será livre do dia em que o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Os diários dele foram editados, se não me engano, pelo Voltaire, ficaram famosos por causa disso. É uma frase do iluminismo francês, né, que tem um monte de versões ao longo dos séculos, versões comunistas, anarcocapitalistas, versões vegetarianas, de toda a matriz ideológica, né? E ninguém nunca foi processado por fazer uma sátira ao Jean Meslier. Uhum. E eu estou sendo processado porque eu fiz uma versão dessa frase usando Bolsonaros e pastores da Igreja Universal. Eu publiquei isso entre aspas. Achei que os meus leitores, meus seguidores, eles iam entender a sátira como entenderam, mas evidentemente logo você tem uns bots que, enfim, devem ficar pescando esses termos no Twitter e logo levaram isso por outro lado. E aí começou uma campanha difamatória. Aí na Abrage, nessa mesa, alguém me perguntou, né? E aí, João, o que você faz com isso, né? O que você vai fazer agora? Eu vou escrever, né? É a única coisa que eu tenho. Uhum. Então eu publiquei um trecho disso na Piauí, em janeiro, e eu estou tentando dar um tratamento narrativo de ficção a isso, transformar isso num romance híbrido e meio maluco. E o processo está rolando, os processos. Estão rolando. O que você está fazendo para se defender? Eu estou com 2 escritórios, um em São Paulo e um no Rio. Estou tendo apoio da Media Defense, que é uma ONG inglesa que dá suporte à liberdade de expressão pelo mundo. Eles pegaram o meu caso. Que bom. E você tem que mandar advogado em todos os lugares, lá no Cafundó? Eles monitoram, dependendo do que tem que mandar. A questão é, para você lidar com essa quantidade de 143 casos, né? Você precisa de um escritório só para lidar com isso. É uma coisa absurda. E o objetivo deles não é nem ganhar as causas, é constranger a mim e outras pessoas que possam falar qualquer coisa sobre eles, né? Ele quer que a gente deixe de falar da Igreja Universal. Exatamente. Por causa disso, a ABI entrou com um pedido para o Ministério Público Federal
e eles acataram a abertura de um inquérito para investigar o assédio jurídico, porque são todos pastores da mesma denominação, as ações são muito parecidas, quase idênticas, pastores relatam ter ouvido a mesma frase numa distância milhares de quilômetros um do outro. Lá no lugar, no interior do Amazonas, falaram para ele na rua, numa cidade que tem 2 mil habitantes, fulano, Cuenca vai te enforcar nas tripas do sei que lá. E aí você tem eles ouvindo essa mesma frase em Santa Catarina ou no Pará, entendeu? Completamente mentiroso. E tá virando um expediente, né? E você não foi a primeira vítima desse assédio judicial. A repórter Elvira Lobato já tinha sofrido a mesma coisa. Famosamente Elvira Lobato, e hoje tem outros caras também sendo perseguidos por Juizado Especial Civil. É muito fácil você... Que é justamente um dispositivo jurídico que é para facilitar o acesso à justiça da população. Isso. Mas que tem sido usado de maneira maliciosa, né? Assim, para perseguir pessoas. Porque aí, só para explicar para o ouvinte que a pessoa que sofre um processo desse, ela é obrigada a responder pessoalmente nas audiências. Quer dizer, ela tem que ou ir ou mandar um advogado. Então, muitas vezes, no mesmo dia e hora, em locais milhares de quilômetros de distância, né? Bom, vamos esperar que isso vire livro o quanto antes e que vire só literatura, né? Porque é um pesadelo. Tem projeto de aí. lei também, pode virar um projeto de lei, se tudo der certo. Tem um projeto do Paulo Ramos sobre assédio jurídico, para coibir justamente o uso desses gestos. Porque basicamente agora, Paulo, se, sei lá, você escreve alguma coisa na 451, sacaneando os modelistas, dizendo que eles são bobões, sei lá. Aí as associações dos modelistas do Brasil inteiro podem distribuir um modelo de ação pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Você pode acordar no dia de amanhã com 1000 processos. É a coisa mais fácil do mundo, é de graça. E usa os recursos do Estado brasileiro, né? Para coagir pessoas. Isso é revoltante, é um retrato mesmo da lama que virou o Brasil, né? A parte política um pouco do livro, ela aparece aqui e ali. Você falou de Gaza e tem outras situações. Você estava ali na Praça Taksim, em Istambul, né? Quando Sim. foi Primavera Árabe, é isso? Sim, 2013? 2013, é. E aí, como é que foi? Essa história do turista também que está alheio aos acontecimentos e cai de paraquedas no meio de uma revolução e tal, foi por aí? Como é que você se situou Foi nesse bastante negócio? por aí, sabia? Eu estava passando férias, encontrei com a minha mulher na época, por lá a gente ficou 15 dias na Turquia, e estava rolando isso, e eu falei, eu vou. E aí, inclusive, na época eu trabalhava para a Globo News, fazia comentários, entrei ao vivo da Praça Taksim. E era muito parecido na época com o que existia no Brasil. Quer dizer, é parecido até hoje, né? Em que a manifestação é completamente pacífica e no final, na dispersão, vem a polícia e começa a atirar bombas de gás nas pessoas. Nos dias que eu fui, era sempre uma coisa assim. Acabava, você ia para um bar ou jantar, aí a polícia chegava, você começa a sentir cheiro de gás, aí você andava um pouco mais para longe. Eles começavam a soltar gás lacrimogêneo por quarteirões e quarteirões. E eu vivi coisas muito parecidas no Rio de Janeiro, no centro do Rio, na Lapa, na Cinelândia, e aqui em São Paulo também, sabe? Acabou a manifestação e a polícia continua indo contra as pessoas. Outra também que eu peguei foi em 2006. Aí foi muito mais intenso do que isso. Em 2006 eu caí de paraquedas nas maiores manifestações na França desde o maio de 68, que foi na época da Lei do Primeiro Emprego. Era uma loucura. Aquilo ali, eu nunca vi nada parecido. O nível de porradaria e destruição. É mesmo? E de violência policial, de parte a parte, assim. Eles quebram tudo mesmo. Essa lei não passou, né? Lá é um lugar que a gente aprende muito essa questão da manifestação de rua, né? Assim, é um lugar que eu vi várias. Eu vi uma passeata de padeiros, uma outra de surdos mudos, que foi super comovente, inclusive, que fazia um barulho muito diferente das outras, e de estudantes, né? Mas também, quando fica essa polícia atacando os cidadãos, tudo se degrada muito, né? É uma pena que isso esteja acontecendo. A polícia cegando pessoas virou um modus operandi internacional, né? Em todos os países tem gente que perdeu um olho por causa de bala de borracha. E é impressionante como muitas vezes a imprensa ela se sensibiliza com fachadas de banco quebradas, mas não com pessoas que perdem a visão ou quebram ossos, ou, enfim, ou perdem até a vida nas mãos das forças do Estado. Essa crônica é um pouco de um exemplo de um tipo de viajante meio irresponsável que eu fui. Essas coisas da França, teve um momento que eu estava no Colégio de France que eu fiquei preso lá dentro. Eu fiquei 8 horas lá dentro, preso, não podia sair. Não conhecia ninguém. Uma furada do caralho. No início do livro tem uma confusão em Macau também, que eu quase morri. Que comprei uma briga com
um sujeito que eu acredito que era da máfia, enfim. Como assim? Você peitou um cara da máfia no exterior? Eu não tô arrumando problema com máfia, não é agora, né? Não vem de hoje, entendi. Enfim, é um jeito de viajar meio que... Eu também não sei como é que vai ser a minha próxima viagem, entendeu? Se eu tenho mais esse fôlego para arrumar o tipo de confusão que eu já arrumei. Qual foi a grande roubada que você passou aí nessas viagens? Isso de ficar preso em casa no Ramadã foi complicado. Você não come aquele calor e é difícil conseguir uma água. O pessoal do hotel botava uma aguinha para mim, mas nem água eles bebem. Eu também não era legal ficar bebendo água na frente dele na rua, porque é falta de respeito, né? Não, teve uma mais dramática que essa. Eu fui preso na Polônia, né? Que é uma coisa que eu conto aqui de um jeito meio elíptico. Eu fui preso na cidade de Wrocław, na Polônia, e é um lugar muito interessante, né, para ser preso, né, Polônia, né? Pela sua história, pelos seus cineastas, pelos seus temas, enfim. Você, inclusive, tem fama de ser sósia do Polanski, né? Pois é, tem isso. Fotos jovens do Polanski. Mas você foi preso e foi solto depois? Como é que foi? Por quê? Eu me meti numa confusão com os donos de um bar e, em algum momento de fúria, eu chutei uma fachada e quebrei um vidro. Que isso, cara? E aí, coitada da vidraça. E aí os caras me algemaram e deram uma borrifada de gás na minha cara e me levaram para um presídio. Ninguém falava inglês, foi um drama isso. Eu estava no festival de cinema, né? Passando A Morte de J.P. Cunha. Um festival muito legal, o New Horizons. É o festival de cinema autoral mais legal da Polônia, assim. Puta dos cinemas enormes, super legal. Cinemas cheios, boas sessões. Enfim, mas às vezes a gente fica louco e faz besteira, né? E aí fui preso e quem foi lá me liberar, pagar minha fiança, foi uma das curadoras do festival. E é isso, né? Eu saí de uma cela de custódia e fui com uma puta de uma suíte de um hotel incrível. E aí, isso não tá na crônica, eu tô contando por fora. E aí eu perguntei para ela, muito envergonhado, mas é a primeira vez que isso acontece? Ela falou, não. Infelizmente é muito comum que convidados do festival sejam presos. Bom saber, né? Caso apareça algum convite, a gente já se prepara. Bom saber, não, quando né? você for lá, se liga. E você é carioca, né? Mas você é filho de argentinos. Seu pai e sua mãe são argentinos. Meu pai. Seu pai. Isso trazia para você alguma sensação de ser estrangeiro? Como é que é? Isso acaba que é uma certa identidade sua. Completamente, porque na Argentina eu era brasileiro, eu ia sempre, enfim, falava com sotaque e tal, não era de lá. E no Brasil, ser argentino, filho de argentino nos anos 80, era o inferno. Eu torcia para a Argentina e tinha uma espécie de argentinofobia reinante no Brasil, né? E o Maradona era um marginal, que era um chincheiro, porque o Maradona não sei o que lá, porque os argentinos são os selvagens. E isso, de certa maneira, moldou um pouco o meu caráter, no sentido de enfrentamento, mas também de um sentimento de estrangeirismo, porque conviver com o meu pai numa cidade do Rio de Janeiro, meu pai com sotaque... Seus amigos, por exemplo, entendiam o que ele falava? Entendiam, mas meu pai tem sotaque até hoje, né? Ele chegou no Brasil em 74 e carrega um forte sotaque, natural, né? O Rio de Janeiro é uma cidade muito difícil para você ser um estrangeiro, né? Então, assim, eu era criança, tinha que pegar um táxi, era melhor que eu falasse o lugar, porque senão o cara ia tentar dar uma volta. Às vezes eu estava com meus tios, meus primos, ciceroneando eles. Eu tinha, sei lá, 8 anos. Eu era o responsável por falar com o taxista, com 8 anos. Porque senão eles davam uma volta, entendeu? Nos gringos. Comprar qualquer coisa no camelô, na praia, entendeu? Então, o tema do estrangeiro e do estranho e do forasteiro fez parte da minha infância, né? Quando é que foi que você escreveu aquele texto na primeira Flip, Para Ti, Para Mim, que saiu num livro? Foi 2003. 2003. Então, quer dizer, ano que vem vai fazer 20 anos, né? Então, 20 anos que você está aí na estrada escrevendo. Você estava se preparando para um destino de economista, concursado, e para o bem da economia brasileira e também da literatura brasileira, você acabou não se efetivando como burocrata, né? Eu passei num concurso da FGV, mas assim, não dava. E realmente, em 2002, porque na verdade, antes do Para Ti, Para Mim, da primeira Flip, eu começo a publicar na Ficções de 2002. Sim, aquele conto em que você descreve um baile funk, isso, né? É um baile, uma subida ao morro, e que o Paulo Roberto Pires, que atualmente é colunista da 451, pensou no meio da revista e dedicou
uma resenha inteira só pro seu conto, Isso. né? O que você vê de mudança da literatura brasileira desde aquela época até hoje? Como que você enxerga, assim, esse trajeto? Eu acho que a literatura está muito mais diversa. Os escritores são de cores diferentes, de idades diferentes, de lugares diferentes do país. Você tem também uma diversidade muito maior de casas editoriais, especialmente casas médias, pequenas, fazendo trabalho de qualidade, emplacando livros em prêmios, como finalistas e nas prateleiras das livrarias, né? Naquele momento você tinha poucas casas, era muito mais verticalizado, né? Ao mesmo tempo você tinha as poucas editoras, elas eram um sinônimo incontestável de excelência editorial. Hoje em dia eu não acho que nenhuma editora no Brasil tem mais esse peso. E eu acho que isso é bom, porque as coisas estão mais horizontais, assim. Então eu sou otimista, mas ao mesmo tempo acredito que esse cenário rico e diverso, às vezes meio conservador nas escolhas estéticas que faz, vejo formatos muito velhos sendo reciclados e apresentados como novidade. Isso dá um pouco de preguiça, mas de qualquer forma, o principal não é essa diversidade, não é a casa editorial, não é... A principal questão da literatura brasileira é que ela não tem leitores, é uma questão de educação, é estrutural. O Brasil não se resolve, né? Ele não se resolveu. Essa impressão de que nós escrevemos para nós mesmos, ela segue um pouco inalterada, assim, sabe? Isso é meio trágico. Por um lado, eu sou super otimista, por outro lado, eu não sinto que isso melhorou concretamente, assim, em 20 anos. Difícil discordar, né? Também, na verdade, naquela época, começo dos anos 2000, tinha um otimismo no país, de certa maneira. As coisas estavam parecendo avançar, ainda que lentamente, né? E agora a gente tem, pelo contrário, o horizonte fechado de liberdade de expressão. Enfim, situação toda que a gente está atravessando, né? Mas eu espero que a gente sobreviva, Paulo, a isso tudo e pegue a próxima onda. Vamos providenciar, então. Então, cara, parabéns pelo livro. Vamos falar do título dele também, que é o Qualquer Lugar Menos Agora, né? Uma resposta daquela Aqui e Agora, do Gil, que fala o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Você quer fugir daqui, de agora? Na verdade, é uma ideia de fugir do agora, né? Inclusive, tomei recentemente essa decisão de não fugir do Brasil, de não sair do Brasil, né? Em 2019, eu peguei um visto, passei quase um ano inteiro na Alemanha. Eu ia ficar lá. Eu voltei para cá para terminar de pegar minhas coisas. Veio a pandemia, eu ia dar um curso na Universidade de Colônia em março, não pude ir. E eu decidi que eu não quero sair do Brasil agora. Não acho que eu deva, como artista, como escritor, como cidadão, abrir mão desse país agora. Uma escolha pessoal minha, tem motivos também afetivos e de outra ordem, mas eu decidi não ir embora. Então eu não queria fazer um livro Qualquer Lugar Menos Aqui, porque não é isso. É o agora que a gente está vivendo que me parece árido, e o livro é uma espécie de convite a um trampolim, né? A se catapultar para fora desse agora, não desse aqui, porque o Brasil é um grande país. Eu tenho muito orgulho, não do Brasil, que não chega a ser uma nação, mas dos artistas brasileiros, dos músicos brasileiros, dos escritores brasileiros. Tenho orgulho de fazer parte dessa literatura. E nada melhor para fugir do agora do que um bom livro, né? Então, muito bem, parabéns. O livro já está disponível pela editora Record. Então, convido todos a ler o novo livro de crônicas de viagem do João Paulo Cuenca. Muito obrigado, viu? Um abração. Obrigado, Paulo. Um abração. Prazer estar aqui. Valeu. Bom, e antes de me despedir, eu queria passar direto para o nosso novo quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem às normas, mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. A gente convidou grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. Esse quadro tem o apoio do C6 Bank, e hoje traz uma dica do Carlos Adriano, que é cineasta e colaborador da 451. A Companhia das Letras lança nova tradução de um livro que é tido pela crítica e pelo próprio autor sua obra-prima. Trata-se de Um Homem Só, de Christopher Isherwood. Publicado em 1964, 5 anos antes da insurreição de Stonewall,
marco na conquista dos direitos homossexuais, o livro acompanha 24 horas na vida do gay idoso George, professor de literatura em crise após a morte de seu companheiro. George passa o tempo de seu desencanto entre as aulas na universidade, as confidências com a amiga Charlotte, o flerte com o aluno Kenny e uma proustiana visita ao bar onde conheceu seu companheiro, o marinheiro Jim. Escrito em estilo irônico e implacável, sem complacência nem condescendência, Um Homem Só é leitura obrigatória, não só por ser grande literatura, mas porque, em tempos que tanto prezam questões de gênero, importa saber de revoluções do passado, que até permitiriam a um gay dizer: cheguei aqui. Bom, e chegando ao final desse 50º programa, desse 451 MHz número 50, eu queria convidar todos vocês a ouvir outros episódios históricos aqui do podcast. Bom, primeiro, os nossos especiais narrativos, que não são numerados, são uma marca desse segundo ano do programa. Os especiais sobre Paulo Freire, Nelson Rodrigues, Lígia Fagundes Telles e Rubem Fonseca. Além desses programas narrativos, que são roteirizados, a gente teve muitas conversas boas aqui. Eu conversei com a Laerte e com a Maria Rita Kel. Conversei também com o Ney Mato Grosso, recentemente. Falei com o meu pai, o jornalista Humberto Werneck, que está fazendo a biografia do Carlos Drummond de Andrade. Conversei também sobre o Luiz Gama, com o professor Silvio Almeida e com a professora Lígia Fonseca Ferreira. Falamos também de Bruxas, de Fernanda Montenegro, literatura infanto-juvenil. Falamos de vários assuntos aqui nesses 50 programas do 451 MHz. Então fica de olho nas nossas redes sociais, que a gente fez uma seleção com alguns dos melhores programas que a gente publicou desde 2019. Bom, e antes de eu me despedir, eu queria ler aqui um e-mail que um ouvinte mandou para a redação da 451 sobre o especial Paulo Freire, Vida de Professor. O Breno Defante, que é professor de português na rede privada de São Paulo, chamou a atenção para uma fala nossa no final do episódio sobre o Paulo Freire. A gente falou que a educação brasileira passou por um apagão durante a pandemia. Aí o Breno comentou o seguinte, abre aspas, na verdade, o que passou por um apagão foi o MEC, o Ministério da Educação, e as diversas secretarias de educação, tanto municipais quanto estaduais. As professoras e os professores, em geral, no espírito crítico, na coragem e com a consciência de sua importância para a sociedade, lutaram até o fim. Demos aulas com os poucos recursos que tivemos, transformamos nossas casas em sala de aula e, quando a situação ameaçou sair do controle, fizemos greve para proteger a vida de todos. Seria muito importante, no reconhecimento da nossa luta, que o podcast pudesse fazer essa observação. Fecha aspas. Tá feita, Breno, você tem toda a razão, não tenho nada a tirar nem a acrescentar ao seu comentário. Aqui na 451 a gente recebeu a sua mensagem e concordou de imediato e reconhece toda a força dos professores, toda a garra de vocês e o cuidado que tiveram com todos aí da comunidade escolar, e a gente sabe muito bem que o apagão é no MEC. E agora a gente chega ao final do programa e eu quero agradecer aos nossos ouvintes entusiastas, que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Muito obrigado, então, a Denise Abdala, Renata Campos dos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Neuza Chiurso Alpendre, Ana Amorim, Leonardo Maciel Andrade, Felipe Arruda, Vanessa Lopes Baldin, Maria Paula Barbosa, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Aline Bona, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamichi Bueno, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumbler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Sandra de Castro, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Priscila Osório Cortes, Pedro Colgo, Walter Craveiro, Ana Carolina Alessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto, Torinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Camila Félix, Mário Rique Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Malu Fontes, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregório, Júlia Guarilha, Caroline Greve, Cláudia Gruba, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos e Núbia, Paula Juchen, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembo, Leila Lima, Mirna Lima, Débora Lina, Marieta Madeira, Leila Celina Silva Magalhães, Vânia Mariano, Roberta Marquezin, Francisco Mastro Pietro, Valéria Midena, Vitor Muniz, Luiz Antônio Timote Nicoliello, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Marcelo Perillo, Luísa Plastino, Diana Radomilder, Janis Rocha, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Ana Marta de Santana, Juliana Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva,
Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, Orlando Vilar, André Wolff, Flávia Bezerra, Tônia Xavier. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 50º programa do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 22 de outubro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.